que fizemos algo errado. É a consciência de que sem Cristo, sem a obra da cruz, sem Jesus sem Deus ter provido um cordeiro, nós não temos capacidade em nós mesmos de ser salvos. Às vezes a gente banaliza muito o evangelho dizendo: Jesus te ama, Jesus deu a vida por você. E eu já vi algumas pessoas perguntando, né? Mas de que a gente precisa ser salvo? Para que a gente precisa ser salvo? Nós somos salvos, nós precisamos de salvação porque nós herdamos a morte do primeiro Adão. Então a morte entrou para o nosso DNA na hora que Adão, o primeiro homem, escolhe desobedecer à restrição de Deus. Nós herdamos a morte. Por isso que ninguém é eterno antes de Jesus. Ninguém ficou para... Até Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, morreu, voltou ao pó. E a nossa esperança é que, assim como Jesus ressuscitou, um dia nós também seremos ressuscitados. Por causa da obra da cruz. Não no nosso mérito. Nós nunca conseguiríamos reconstruir o caminho de acesso a Deus novamente. Pelos nossos esforços, pela nossa gentileza, pela nossa boa obra, pelas nossas ações. Então não basta ter bom caráter, não basta ser bonzinho. Vocês já ouviram a frase, né? De boas intenções o inferno está cheio. Isso é um ditado popular, isso não é bíblico, mas tem tudo a ver com a realidade bíblica. Tem pessoas boníssimas que foram encerradas no inferno. Nossa, mas isso é injusto, Helena. Vale a gente lembrar, gente, que quem inventou o conceito de justiça é o próprio Deus. Se ele realmente fosse aplicar a justiça, nenhum ser humano mereceria viver. Nenhum ser humano mereceria permanecer. Porque mesmo nós somos sendo bons no nosso próprio conceito, vamos dizer assim, nós desejamos mal, nós somos egoístas, nós temos pensamentos horrorosos, nós desejamos a morte, às vezes, de quem a gente julga pior do que a gente, né? Então, por aí a gente vai vendo que a nossa justiça, ela é incompleta, ela é parcial, né? Ela seleciona uns e a gente se acha tão bom que a gente acha que a gente pode dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu, né? Nós não temos essa autoridade. Nós não temos essa autoridade. A gente pode desconfiar, de acordo com a palavra de Deus, de que alguém está vivendo um estilo de vida que é contrário à palavra de Deus. Mas eu costumo dizer, invista todo o seu conhecimento para combater o seu próprio pecado. Porque nisso você já vai gastar bastante tempo. Mas a gente é tão... quando a gente fica observando o pecado alheio, comentando o pecado alheio, isso já mostra como nós somos orgulhosos. E como, mesmo que secretamente, a gente se julga superior. Sabe a história do mau hálito? Todo mundo sabe que você tem mau hálito, menos você. Né? E assim é a história do pecado. A gente não percebe o nosso, mas percebe prontamente. Por isso que Jesus, quando está ensinando, ele fala assim, olha, tira primeiro a tora que está no seu olho, para você então enxergar direito e ver o cisco que está no olho do seu irmão. Ter uma tora no olho e não perceber, mas perceber o cisco na vida do outro, gente, é uma coisa comum. Todos nós aqui fazemos. Todos nós. Quando a gente vê uma pessoa que tem um estilo de vida radicalmente contrário àquilo que a gente sabe que a palavra de Deus ensina, imediatamente a gente identifica o estilo de vida pecaminoso, contrário. E não estou dizendo que isso deve ser ignorado. A gente deve saber julgar o que é certo e o que é errado para a gente escolher o caminho certo. Então, esse é o tipo de julgamento que a gente tem que aplicar. Discernir entre o que é certo e errado conforme a palavra de Deus e escolher o caminho da vida ao invés de escolher o caminho da morte. Mas mesmo assim, nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. E nós estamos em Corazim. Corazim foi uma das 3 cidades que Jesus condenou. É tão interessante que a gente estava falando ali no ônibus. Nós vamos para Corazim. E a gente imediatamente se lembra do texto do Evangelho de Mateus, que diz, ai de ti, Corazim. Só que a gente esquece que Jesus condena não só Corazim, mas Betsaida e Cafarnaum, que foi a cidade que a gente acabou de sair dela. E eu gostaria de deixar com vocês o texto, né, ler
lembrar vocês, a partir do verso 20 do capítulo 11 de Mateus, o texto diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. O arrependimento é a convicção de que se precisa de salvação. O arrependimento é a consciência de que em si mesmo nós não temos recursos, que gera uma mudança de direção, uma mudança de vida. Converter não é mudar de religião, converter é mudar de caminho. Você está seguindo, achando que você é justo, achando que você está no caminho do bem, aí você encontra com o justo e com o caminho do bem, que é chamado Jesus Cristo. E aí a luz se acende, você vê o seu estado miserável. Eu até pensava que eu era boazinha, mas agora eu estou vendo que não. E Jesus te convida, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Helena. Vem cá, muda de direção. Para de viver correndo atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, confiando na sua própria bondade. Olha onde eu pisei, pisa atrás de mim. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a maior dificuldade. Primeira coisa que a gente não quer negar é nós mesmos. A gente não quer saber desse negócio de abrir mão de nós mesmos, porque confiamos em nós mesmos. Achamos que a gente sabe das coisas. Achamos que a gente já tem consciência. Confiamos na nossa própria bondade, confiamos nos nossos próprios projetos. Então essa primeira parte, negue-se a si mesmo. Ou seja, é abrir mão do que você pensa que sabe. Abrir mão da bondade que você pensa que tem. Abrir mão da justiça aos seus próprios olhos. E seguir a Cristo. Observar quem Ele é. Observar como Ele vive. Observar como Ele anda. Nunca houve tanta necessidade de se cristianizar cristãos. Carregamos o nome de cristãos, mas nada do caminho da cruz. Nada do exemplo de Jesus. Nós não somos parecidos com Jesus. Nós estampamos Jesus nas camisetas, nós cantamos sobre Jesus, nós nos reunimos em nome de Jesus, mas no dia a dia, no tete a tete, nos relacionamentos interpessoais, nós temos muito pouco ainda do caráter de Jesus em nós. E o desejo é que o Espírito Santo, o desejo de Deus é que o Espírito Santo que nos foi otorgado, nos ensine toda boa obra, nos convença e nos faça frutificar nessa nova jornada onde nós vamos observando os passos de Jesus, a vida de Jesus. Nós vamos nos espelhando nele. Como nós gostamos de um ídolo, como nós gostamos de um pastor para imitar, como nós gostamos de um ídolo pop para se inspirar. Se inspire em Jesus. Porque o apóstolo Paulo, na sua ousadia, e ele sabe o que ele estava falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Será que a gente pode dizer isso hoje? Será que eu posso dizer para vocês, olha gente, pode olhar para mim, porque eu estou olhando e vivendo exatamente como Jesus quer que eu viva. Eu não tenho coragem de falar para o apóstolo Paulo. Eu ainda estou bem atenta aos passos dele. Mas de vez em quando eu escorrego. De vez em quando eu fracasso miseravelmente. De vez em quando eu sinto raiva. De vez em quando, sabe, eu faço a oração que João fez. Poder mandar cair fogo do céu. E Jesus pergunta para João nesse episódio: que espírito sou eu? Sério que vocês estão pedindo para eu matar todo mundo em Samaria porque eles não quiseram achar um lugar para eu ficar? Isso mostra a nossa humanidade. Nós somos Pedro, nós somos João nesse episódio. Nós temos nossos momentos de querer vingança. Por isso que é tão importante a gente não apenas ter tido uma experiência de novo nascimento, mas caminharmos na santificação, na obediência. E pedindo todos os dias, gente, que o Espírito Santo forge Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele não foi feito, ele não foi nos otorgado apenas para nos dar sensações de bem-estar, sabe? Apenas para nós experimentarmos os dons. O Espírito Santo nos foi enviado para que ele nos ensinasse todas as coisas. Nós cremos porque fomos convencidos pelo Espírito, mas a obra do Espírito não para no convencimento sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a reconciliação, mas também para a santificação. O Espírito de Deus quer formar Jesus em nós, tecer Jesus em nós, até a gente começar a reagir
como Jesus reagiria. E por que Jesus é tão duro com essas cidades? Ele começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Uau! Isso é assustador. Porque nessas cidades, nessas 3 cidades, a gente vê o ministério de Jesus fluindo, Jesus curando, Jesus, como os próprios meninos falaram lá, né, 11 dos milagres de Jesus foram só em Cafarnaum. Quantos milagres eles viram? E a gente fala assim, que absurdo. Que absurdo. Eles viram Jesus andando na terra, eles viram tudo que Jesus fez, viram curando na sinagoga, viu curando na casa de Pedro. Quando depois que a sogra de Pedro é curada, levanta, começa a servir, depois eles trazem as pessoas da cidade para que Jesus as curasse. Nós somos essas pessoas, gente. Quanta coisa Deus já fez por nós e em nós, e nós ainda não crescemos. Quantas coisas Deus já realizou na nossa vida. E quando a primeira coisinha dá errado, a gente já está reclamando a saudade do Egito. Quantas coisas o Senhor já fez, já falou, já restaurou, já curou, já trouxe mudança na sua casa, na sua família, mas você continua com o seu ponto de atenção naquilo que Ele ainda não fez, na oração que ainda não foi respondida segundo o seu desejo. Nós vimos milagres também. A gente acordar todo dia é um milagre. Mas eu estou dizendo de cada um de nós aqui já deve ter acesso pelo menos a uma história de milagre, a uma história de sobrenatural. Essas histórias muitas vezes são propagadas hoje pelas mídias sociais, a gente consegue ter acesso a pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e foram curadas. Nós temos aqui entre nós pessoas com decreto de morte, Deus foi lá e mudou a história. Deus foi lá e ressuscitou. Os médicos, a Valéria estava contando pra gente na passagem do Egito, né, que ela teve meningite e ela tinha perdido a mãe, a avó, elas estavam internadas em estado terminal de câncer, a mãe e a avó. E ela foi diagnosticada com aquela meningite mais agressiva, num surto que houve em Belo Horizonte há muitos anos atrás. E aí, uma enfermeira pediu o pai dela, o médico chamou o pai dela e desenganou a Valéria. Falou assim, olha, tudo que a medicina podia fazer já fez, ela não vai sobreviver. E o pai da Valéria ficou ali, você imagina o desespero desse homem. A mãe dele, a esposa dele em estado terminal e a filha condenada pela medicina. E a enfermeira entrou, pediu para orar pela Valéria, tinha óleo nas mãos, tinha azeite nas mãos. E estendeu as mãos sobre a Valéria, mas sem tocar na Valéria. A Valéria não mexia mais do pescoço para baixo, ela só mexia a cabeça, mas os membros já não respondiam ao comando. E depois que essa mulher orou, poucas horas depois ela sentou na cama, começou a balançar as perninhas. O pai viu, pôs ela no chão, ela começou a andar para trás. O médico falou, o pai pensou, ficou sequelado. Ela andou por umas 2 horas para trás. Daqui a pouco ela começou a andar para frente de novo. No dia seguinte, à noite, ela estava de alta. Glória a Deus. Aí a Valéria foi chamada para dar esse testemunho muitos anos depois, numa comunidade muito simples lá de Belo Horizonte. E quando o irmão mais velho dela e o pai dela contavam a história para ela, ela pensava, foi uma mulher, foi nada, foi uma enfermeira, foi nada, foi um anjo que foi lá orar por mim. E ela estava testemunhando sem pôr o nome dela na história, contou todo o testemunho. E no final da história toda que ela contou, ela falou assim, essa menina que o Senhor ressuscitou, sou eu.
E a igreja glorificou de pé e foi aquela bênção. E veio uma mulher andando pelo meio do corredor. Muito prazer em te conhecer. Eu sou enfermeira. Meu Deus! Para que não houvesse dúvida, seu primo chama tal, seu irmão chama tal. Eu pedi uma foto sua, colei no meu caderno de oração, comecei a orar por você. Deus me deu uma direção específica para eu ir lá orar por você. E tá aí a Valéria para contar as maravilhas do Senhor. E o Senhor mostrou para ela, não foi um anjo não. Eu usei uma filha minha, obediente. E deu a ela a alegria de saber, de poder abraçar aquela que havia orado por ela há tantos anos. Deus faz milagres. E a gente escuta esses testemunhos, o coração ficou aquecido agora. Mas você vai fazer o que com isso? Será que é isso que a gente traz à nossa memória quando a gente está diante de um impasse? Será que é o poder de Deus que a gente traz à nossa lembrança quando estamos diante do desespero ou da negativa de uma oração? Ou será se a gente ergue os punhos para Deus e fica culpando Deus? Tá vendo? Por falar que Deus é amor. Por falar que Deus é justiça. Eu tô orando, tô pedindo. Deus não faz o que eu quero. Porque Deus não é gênio da lâmpada, minha amada. Deus não existe para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, os seus sonhos. Deus é Deus. Ele existe muito antes da gente ser formado. E Ele continuará existindo imutável depois que nós virarmos poeira. A gente tem que entender essa relação com Deus, que é uma relação de amor, de misericórdia, graça e bondade, mas Ele continua sendo o Rei. Amém. Deus não é um cara legal, como a atriz recentemente descreveu. Deus é um cara legal, o fã-clube dele que é o problema. Deus não é um cara legal, querido. Te deram um evangelho fake, um evangelho raso. Deus é o Todo-Poderoso, o excelso, o magnífico, o tremendo. E sendo mesmo tão grande, teve misericórdia do verme que eu sou e me fez filha dele, e por isso eu sou grata pelo resto dos meus dias, e enquanto eu tiver fôlego eu vou glorificar esse Deus. Glória a Deus. Amém. Quando eu não entender, eu falar: Senhor, eu não estou entendendo nada e está doendo, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que Jesus está confrontando aqui é: eu estive com vocês, eu manifestei o amor do Pai para vocês. É aquela multidão andava atrás de Jesus, atrás de milagre e pão, mas não reconheciam que Ele era o Messias de Deus e que elas precisavam de arrependimento. E quantos de nós andamos assim, atrás das benesses do Senhor, atrás da bênção, da saúde, da graça, do emprego, do dinheiro, da oportunidade? Nós estamos amando as coisas que Deus nos dá e não ao Deus que nos dá as coisas. Isso está errado. E aí a gente vive essa vidinha miserável e religiosa, causando mais dano do que bênção, sendo mais treva do que luz. E o Senhor nos trouxe nessa cidade que Ele condenou, porque não entendeu o que recebeu. Não entendeu que aquilo que estava sendo manifestado diante dos olhos delas não era apenas para suprir uma necessidade imediata, mas para suprir uma necessidade eterna. Elas estavam só de olho no pão e no milagre, no pão e no milagre, mas não na vida eterna que estava fluindo, ressuscitando o homem da morte, trazendo o homem da morte para a vida, trazendo da miséria para o triunfo, trazendo como é que é a palavra, gente? Quando você da peregrinação, da vida errante para a reconciliação de filho e pai. E em 2019 eu vim nesse lugar pela primeira vez e eu tive a honra de ser surpreendida e plantar uma oliveira aqui em Corazim. Eu não sei se ela vingou, daqui a pouco nós vamos lá ver se aguarda ela direitinho na pandemia ou deixar ela morrer. Se ela morreu, a gente vai plantar outro na próxima vez. Porque a gente não desiste. A gente não desiste. Amém, gente? Amém. E aí eu escrevi um texto quando fez um ano, no dia 7 de setembro de 2020. Fez um ano que eu plantei a árvore e eu escrevi no meu Instagram assim:
Há exatamente 1 ano plantei uma oliveira em Corazim. Um paradoxo. Corazim fica a 4 quilômetros ao norte de Tel Rum, Cafarnaum, sobre o mar da Galileia. Suas extensas ruínas abrangem as de uma sinagoga. Jesus operou sinais maravilhosos em Corazim, mas pela incredulidade dos seus habitantes denunciou a cidade juntamente com Cafarnaum e Betsaida por terem testemunhado muito dos seus milagres e terem ouvido muitos dos seus sermões sem que se arrependessem. Mateus 11, 21 a 24 e Lucas 10, 13 nos dizem sobre isso. A oliveira é uma árvore da família das oleáceas e produz azeitonas, que são usadas para fazer azeite. Tem pouca altura e tronco retorcido. É uma árvore com forte simbolismo devido à sua durabilidade. Mesmo que se queime ou corte uma oliveira, ela é capaz de brotar novamente de suas raízes. Por isso mesmo representa perseverança e fidelidade sob qualquer circunstância. Eu era Corazim. Dentro da igreja, ouvindo os ensinos de Jesus, presenciando o seu agir, mas vivendo da minha própria maneira, insistindo em levar meus fados e seus efeitos em meu coração. Como fruto da oliveira, Jesus se deixou esmagar para me dar vida, para trazer recomeço ao que parecia morto. Plantar uma oliveira em Corazim me fez entender: quando o arrependimento acontece genuinamente, a vida brota novamente. Ainda que queimada ou cortada, a esperança floresce e o fruto rompe. Não apenas para evidenciar o ganho, mas para liberar azeite sob a prensa na vida de outros. Quanto significado aquele momento me trouxe. Nos arrepender é renascer. E renascer para algo maior que nós mesmos. Renascer para nos derramar quando as circunstâncias nos prensarem. E é tão interessante eu ser trazido aqui em 2022, de novo nesse lugar, num momento de prensa na minha vida. Quando o Senhor nos prensa, é para a gente liberar óleo. É para a gente liberar vida. Nem a nossa dor, nem as nossas questões serão desperdiçadas. Mas isso só acontece se nós estamos percorrendo o caminho do arrependimento. Eu volto a dizer, arrependimento não é remorso, é mudança de direção. É mudar a vida, o jeito que pensa, o jeito que age, mudar de vida. Mudar de direção. Parar de confiar na sua justiça própria. E contemplando o Senhor, ser transformado à sua semelhança pela obra do Espírito em nós, de fé em fé, de glória em glória. Vocês vieram para essa viagem buscando uma experiência sensorial. Muita gente tem nessa expectativa. Eu vou no lugar que Jesus foi. Eu vou nas cidades onde ele esteve. Eu vou navegar sobre o mar que ele navegou. Mas Deus é tão lindo que, como a Ruth bem já disse, eu não vou ser redundante, você pode acessá-lo onde você estiver. Será que a gente tem feito isso? Será que o que nós já experimentamos em Deus até aqui tem produzido fruto? Você está melhor hoje do que você era 5 anos atrás? Você está mais santa hoje do que você era há 3 anos atrás? Seu vocabulário mudou, sua reação mudou? Não tente fazer isso por si mesmo. Você vai fracassar de novo. Mas se exponha. Se exponha à obra do Senhor. Vai para a roda do oleiro. Deixa Deus colocar as mãos em você. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele te curar. Tem hora que vai doer muito. Que o Espírito Santo vem e te convence de uma maneira assim: você está errada. Olha o orgulho aí. Olha a arrogância. Olha esse coitadismo, esse vitimismo que você fica nutrindo. Ah, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, todos me rejeitam. É a outra moeda do orgulho, é você no centro. Você precisa ser babado, paparicado. Você precisa ser exaltado pelos homens. Você precisa contar vantagem. Eu sei disso, eu já fui lá, eu sei de tudo. Eu sei, já me disseram. Ninguém pode te dizer uma simples correção. Aqui não vai lá não. Porco espinho.
será que Jesus era assim? A gente está tentando parecer com Jesus na nossa força. A gente se esforça e se frustra. Nós não somos capazes. Mas anda com Ele. Anda com Ele. Andar com Jesus não é ter episódios de fé, não é ir para Israel todo ano. Andar com Jesus é uma relação íntima, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém. É querer saber como é que Ele se importa. Tem vezes que eu falo para Deus, Deus, o que é para eu usar? Tem dia que eu pergunto para Deus, que roupa é para eu vestir? Espírito Santo. Ah, Helena, isso é bobagem. É bobagem nada, Ele é meu dono. Ele é meu dono. Um dia eu subi no púlpito para pregar, a mulher falou assim, nossa, na mensagem não consegui tirar o olho do seu colar. Eu falei, fracassei miseravelmente. Por quê? Porque às vezes as roupas que a gente carrega chamam mais atenção do que a palavra que a gente anuncia. Às vezes o dom que Deus deu pra gente, para a glória do nome dele, a gente sem perceber usa para nossa própria glória. Gente, são sutilezas que se a gente não tá ali todo dia, sabe, sendo restaurado e renovado, e ganhando uma nova porção de Jesus em nós, a gente não vai se livrar desses carrapichos, não. Então se exponha. Não queira só as mãos de Jesus, não queira só as obras de Jesus, não queira apenas os milagres de Jesus, a provisão de Jesus, o livramento de Jesus. Aceita o pacote completo. A paternidade de Deus é completa. Ela tem colo e ela tem vara. Ela tem consolo e ela tem exortação. Ela tem disciplina. As maiores lições que eu já aprendi de Deus foi chorando. E eu me lembro quando a gente esteve em Belém, se Deus quiser, talvez a gente vá lá esse ano. Uma pastora contou pra gente, a Edmeia também teve uma experiência com a dor de uma pastora que estava com uma ovelhinha com a pata quebrada. E aquela pastora lá em Belém, ela contou uma história pra gente. Falou assim, olha, uma ovelha quando ela é muito fujona, o pastor toma uma decisão radical. Ele quebra a perna da ovelha. E aquilo dói mais nele do que na ovelha. Ele grita junto. E foi aí que a Edmeia contou que ela ouviu uma menina, quando ela morava lá no Oriente Médio, ela viu uma menina no Iraque, ela viu uma menina chorando, ela sempre passava com o rebanho dela, sempre passava com o rebanho, e um dia ela viu o choro dessa menina. E o choro dela, daquela menina, era porque a ovelhinha tinha machucado a perna, não é isso, Edmeia? E quando a Edmeia viu o choro daquela menina e o compadecer daquele coração em relação àquele animalzinho, ela viu o amor de Deus para com ela. Como Deus ministrou a Edmeia. E aí essa moça, ela conta essa história. Eu falei, mas como assim? O próprio pastor quebra a perna? Quebra. Por quê? Porque aí ele vai ter que carregar ela. Para todo lado que ele vai com o rebanho, ela fica no colo dele. Porque ela não consegue andar. Então até ela se recuperar, ela fica no colo dele. E depois que ela sara, ela nunca mais se aparta. Que o Senhor não precisa quebrar a nossa perna, gente. Amém. Ele está. Você acha que você veio aqui por qualquer outro motivo, né? Você acha que você veio fazer turismo, você acha que você veio passear, não tinha nada importante para fazer. Vou lá. Não se engane. Você veio aqui e nós oramos, Deus, quem não é para ir, não deixa ir. Olha aí. Não deixa ir. Me livra das confusões, Jesus. Agora, quem o Senhor quer que vá? Quem o Senhor quer falar? Leva, manda provisão, manda ajuda, manda recurso. Leva, Senhor. E usa a minha vida pela sua misericórdia, e usa a vida de Edmeia, e usa a vida de quem o Senhor mais quiser para manifestar a sua graça. Deus te trouxe aqui porque tem algo que Ele quer falar com você, Ele está te convocando para algo, tem algo que Ele quer curar, tem algo que Ele quer restaurar, tem algo que Ele quer confrontar, tem uma orelha que Ele tem para puxar, tem um colo que Ele quer te dar. Eu não sei qual que é o seu caso, mas Ele te trouxe aqui com um propósito. E ninguém vai poder dizer diante de Deus, eu nunca tive uma chance, Senhor. Recentemente eu estive nos Estados Unidos num teatro que chama Lancaster. A gente está até sonhando em levar a caravana para lá. Eles fazem teatro, peças teatrais no nível da Broadway, bíblicas. E nós entramos num teatro, eu saio do Brasil e eu quero ir a Lancaster para assistir as peças que passam lá. Nós entramos no carro de uma taxista que tem 22 anos que mora em Lancaster. Ela perdeu a conta das vezes que ela foi levar pessoas no teatro e trazer para a cidade e vice-versa.
E ela falou assim, poxa, vocês vieram do Brasil para ver uma peça aqui em casa? Sim. Você nunca foi? Ela falou, nunca fui. Nunca fui. Os homens, muita gente não vai poder falar diante de Deus. Eu não sabia. Não, você não quis saber, é diferente. A gente não quer saber. Porque sabe, é teatro de igreja, é coisa de pastor, é coisa de Bíblia. Quantas reuniões a gente... a coisa dos crentes. Nós somos indesculpáveis, porque Deus está dando oportunidade para todo mundo. E escolher, entrar no teatro, ser ministrado, ser convencido pelo Espírito. Abrir uma Bíblia, às vezes ganhou uma Bíblia. Está lá, no Salmo 91, igual um patuá. Não é para ser igual um patuá, é para ler a palavra de Deus, entender o propósito de salvação, é para procurar dúvida onde tem, é para caminhar. Nós somos indesculpáveis, porque nós somos de um país onde a liberdade de religião é garantida, onde todo mundo pode ler a Bíblia, onde todo mundo pode entrar numa igreja. Ninguém vai te condenar por entrar numa igreja, ninguém vai te condenar por carregar a Bíblia. Então nós somos indesculpáveis. Porque a oportunidade não nos faltou, como não faltou para Corazim, como não faltou para Betsaida, como não faltou para Cafarnaum, mas eles não quiseram. E naquele grande dia do acerto de contas, vai ter mais rigor para cidades que viviam declaradamente no pecado, como Sodoma, Tiro e Sidom, do que para a cidade onde houve grande manifestação do poder de Deus. Então não pense você, meu irmão, minha irmã, você tem um cargo na igreja, você tem 10 anos de crente, e daí? Desculpa a honestidade, mas e daí? Isso não te leva para Deus. Que você não se sustente apenas com sinais, maravilhas, as histórias de milagres. Que você não se contente apenas com as bênçãos, a comida na mesa, a oportunidade de fazer uma viagem como essa. Que você não se detenha nas bênçãos e nos milagres, mas que contemplando o sacrifício da cruz, que a gente mude de direção e a gente realmente siga o Mestre. Feche os seus olhos. Faça uma análise de como você está vivendo o relacionamento com Jesus. Eu não estou perguntando quanto tempo que você passa na igreja. O tempo passado na igreja, ele é consequência da vida vivida aos pés do Senhor. Tem muita gente dentro da igreja que não vai subir, gente, que não vai para o céu. E tem muita gente fora, nós vamos ter muita surpresa. Jesus não veio fazer recrutamento de funcionários. Ele veio chamar os homens ao arrependimento e à filiação. Nos tornando de criaturas a filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo, é o que a palavra de Deus diz. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estou aqui. O Senhor que é fiel, começou a boa obra em nós. Sabemos que o Senhor é fiel para completá-la. Amém, Senhor. E cientes, ó Deus, da nossa parte nesse tema, que assumamos uma nova postura diante da fé que proclamamos, que a gente assuma uma nova postura de sermos realmente seus seguidores, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo. Ensina-nos os teus caminhos. Em nome de Jesus nós oramos.